Cumprimentamos a todos que nos seguem a partir de agora nesta entrevista que faremos com o prefeito Edinho Silva, de Araraquara, uma cidade da região central do estado de São Paulo, estado que concentra o maior número de casos e também de mortes causadas pelo coronavírus. Este nosso ponto de encontro foge, na verdade, o estilo do programa, pois, via de regra, o entrevistado sempre está presente ao nosso estúdio aqui na Rua Tupi, proximidades da Avenida Padre Francisco Sales Culturato, em Araraquara. Nós estamos por aqui, contudo o prefeito, ele está no Paço Municipal e se dispôs a conversar conosco por pelo menos 40 minutos, e o assunto é evidente, não poderia ser outro senão o de mostrar o cenário criado pela doença nestas últimas semanas. Edinho, nossos agradecimentos em participar desta live, este nosso programa pelo qual você já passou em uma oportunidade, que já está também este programa a partir de agora em todas as ferramentas das redes sociais ou digitais, meio que dentro da comunicação, a modernidade nos coloca frente a frente. Muito obrigado pela atenção, prefeito. Boa tarde, Ivan. Com imensa alegria que eu participo mais uma vez da programação da RCI. Mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho que você tem feito. E me coloco à disposição para nós estarmos falando de um tema tão relevante, que é a situação do coronavírus na nossa cidade, né? É uma situação sob controle. Penso que a cidade de Araraquara fez a lição de casa, né? Desde que nós decretamos o isolamento, o estado de calamidade pública, nós tomamos todas as providências necessárias para que nós tivéssemos condições de cuidar da nossa população, para que os moradores de Araraquara, quando doentes, pudessem ter uma estrutura que eles se restabelecessem, que pudessem lutar pela vida. Nós estamos vendo, Ivan, o que aconteceu no mundo, nós estamos vendo que já está acontecendo em algumas cidades brasileiras, que o colapso do sistema de saúde, ou seja, mais pessoas doentes precisando de leitos do que leitos sendo oferecidos. Ou seja, as pessoas morrem por falta de leitos. Eu te digo hoje com muita tranquilidade que, devido a todas as medidas que nós tomamos, a tudo que nós fizemos, Araraquara não tem o menor risco desse quadro se configurar aqui. Nós transformamos a UPA da Vila Xavier num centro de triagem, de diagnóstico do coronavírus. Lá nós temos 20 leitos de enfermagem, com capacidade, inclusive, de aumentar esse número de leitos. Temos 9 respiradores, portanto, condições de socorrer os casos mais graves, e estamos terminando, praticamente, esse final de semana, nós terminamos as obras mais estruturais do nosso hospital de campanha, onde lá nós teremos mais 50 leitos, 30 leitos de enfermaria, 20 leitos de UTI, portanto, criando uma situação de muita segurança, mesmo que a doença venha a crescer, nós temos uma curva acentuada, Araraquara não terá, em nenhuma hipótese, um colapso do sistema de saúde. Fora o que nós havíamos fazendo, Ivan, desde o mês de março, que era em 6 unidades regionais, nós expandimos o horário de funcionamento. Por quê? Para que a população que trabalha durante o dia, se tivesse algum sintoma, ou mesmo alguma outra doença que não fosse sintoma gripal, que pudesse ser atendida, que não precisasse ir até as UPAs, deixando as UPAs para os casos mais urgentes, já que, como a UPA da Vila
Lá nós queremos que só os casos de coronavírus sejam encaminhados para lá. A população que utilizava a UPA da Vila Xavier tem condições de utilizar a UPA central e a UPA do Vale Verde. Portanto, a abertura no período noturno dessas 6 unidades afasta qualquer possibilidade de esgotamento da capacidade de atendimento das nossas UPAs. Além do 0800, que nós fizemos para triagem telefônica, as equipes que nós montamos para atendimento da população com mais de 65 anos, as equipes de bloqueio que nós montamos, porque além do isolamento, que é a quarentena horizontal, nós também criamos a possibilidade da quarentena vertical, ou seja, aquela pessoa positivada, nós procuramos os familiares, procuramos os comunicantes, as pessoas que esse positivado esteve no último período, para que a gente possa, de alguma forma, isolar a contaminação. Então, são várias medidas que nós tomamos que nos dá hoje a segurança que nós estamos preparados para enfrentar o crescimento da doença, né, e que nós não vamos viver, infelizmente, o que algumas cidades do Brasil já estão vivendo. Muito bem, Edinho. Ainda ontem nós dissemos que nestes 11 anos como prefeito, 8 anos de 2 mandatos consecutivos e outros 3 deste terceiro período de gestão, ali foi dada uma experiência que prefeito nenhum gostaria de ter. E o que a gente sente é que dentro de algumas semanas, após sairmos da pandemia, além desta preocupação, que é o temor da doença, vai começar a chegar uma coisa também drástica, que é a fatura, sobre uma situação inusitada, pontuada pelos gastos extremamente necessários. Como é que você explica tudo isso? Olha, Ivan, eu estou vivendo uma situação que todos os prefeitos no Brasil estão vivendo, né? Nenhum prefeito estava preparado, nenhum governador, né? E penso que nem a presidência da República estava preparada para enfrentar uma situação como essa. Nós tomamos as medidas que eram necessárias ser tomadas, além de criar essa estrutura de atendimento de saúde, nós fomos para a linha de cortes, cortamos várias despesas da prefeitura e estamos trabalhando também com os repasses que foram feitos. O governo do estado nos repassou R$ 1.800.000, o governo federal nos repassou nós recebemos um repasse a mais, né, do teto da saúde, portanto, o dinheiro repassado para o custeio do SUS, nós recebemos um teto a mais, no caso da Prefeitura de Araraquara, por volta de R$ 5 milhões. Recebemos também ajudas, que eu sou muito grato, do Ministério Público do Estado de São Paulo, do Ministério Público do Trabalho, da Justiça Federal do Trabalho, da Justiça do Estado de São Paulo. Enfim, então, são ajudas também que nós recebemos, que tudo isso nós colocamos numa conta carimbada do coronavírus, né, até para que a gente possa depois ter uma facilidade maior para prestar contas, ou seja, o dinheiro entrou nessa conta e saiu dessa forma, que também nós queremos o máximo de transparência no uso desses recursos. Então, claro, isso vai ser o suficiente? Acredito que não, porque, além disso, nós tivemos... Porque não é só montar a estrutura, né, Ivan? Que, inclusive, algumas doações nós recebemos. Também fica aqui a minha gratidão. Por exemplo, o hospital de campanha, nós recebemos muitas doações de empresas, né, de pessoas que também entenderam a importância do que nós estávamos fazendo. Mas nós tivemos também uma queda de arrecadação, que é uma queda que Araraquara, ou seja, os municípios tiveram, o governo do estado também teve, a União também teve, porque nós tivemos uma paralisia da atividade econômica, inclusive vários órgãos arrecadadores deixaram de trabalhar, portanto, nós deixamos de arrecadar. Tem um debate sendo feito no Congresso Nacional, né, em relação à ajuda
aos estados e municípios, que eu penso que é correto. Porque, Ivan, quem está na base da sociedade, quem é a base do sistema SUS é o município. Então, felizmente no Brasil, e nós estamos vendo isso comparado com outros países do mundo, nós temos o SUS, o tão criticado, né, e muitas vezes agredido SUS, hoje faz um diferencial imenso, porque o Brasil, se nós temos condições de enfrentar a doença, porque nós temos um sistema público de saúde, né? Agora, quem está na base desse sistema público de saúde é o município, né? Portanto, quem está na prática enfrentando o coronavírus no Brasil são os municípios. Então, está correto o Congresso Nacional estar debatendo formas de nós estarmos recebendo ajudas para que a gente possa passar por essa tempestade que nós estamos passando, que o mundo está passando. Eu comparo, Ivan, o que nós estamos vivendo hoje como se nós estivéssemos numa terceira guerra mundial. Desde a Segunda Guerra Mundial, que o mundo não vive uma tragédia humana dessa dimensão, né? Milhares e milhares de pessoas morrendo no mundo, né? Também milhares de pessoas morrendo no Brasil, a economia já se tornando, né, uma economia de guerra, as características da nossa economia hoje, seja a economia mundial, seja a economia brasileira, são características de uma economia de guerra. Então, nós teremos que passar por isso, num primeiro lugar, na minha avaliação, defendendo as vidas, criando condições para que as vidas sejam salvas. E, claro, também se preocupando com a retomada da atividade econômica, porque nós estamos também, infelizmente, agredindo de forma violenta empregos, né? O mundo está agredindo. Quando eu digo nós, o mundo está agredindo os empregos, as empresas, a renda, a capacidade de gerar renda. Portanto, além da tragédia humana, nós também enfrentaremos uma situação muito difícil de retomada da economia. Essa queda na arrecadação, Edinho, ela chega a quanto mais ou menos? Passa de 30%? Da arrecadação própria, sim, Ivan. Daquilo que a prefeitura arrecada, sim, por quê? E é fácil explicar. O poupa-tempo está fechado, né? Portanto, o IPVA nós não estamos recebendo. IPTUs, nós só estamos recebendo aquilo que está em débito em conta, né? ISS, a boa parte das empresas deixaram de recolher pela situação. As taxas, todas as taxas municipais também deixaram de ser recolhidas. Então, a arrecadação própria, nós perdemos de 30% a 40%, nós vamos saber agora no final do mês de abril. E perdemos o ICMS, que é a principal fonte de arrecadação do município. Também, no final do mês de abril, nós teremos condições de fazer essas contas, mas em torno de 10% a 15%, com certeza. O mesmo no fundo de participação dos municípios. Mas a nossa principal perda é da arrecadação própria, é aquilo que o município arrecada no dia a dia. Prefeito, você está lidando com uma situação inusitada, difícil. Creio que na história política da cidade é o primeiro governante a ter que enfrentar uma pandemia. E é verdade também que há elogios, mas também há críticas, né? Essa incompreensão dos que criticam o aborrece? Olha, Ivan, eu vou te falar com a maior sinceridade, e não estou aqui fazendo nenhum tipo de discurso, não. Eu penso, Ivan, e é isso, eu sou prefeito de Araraquara pela terceira vez. O povo de Araraquara e Deus me deu a oportunidade de ser prefeito pela terceira vez, de ter sido 2 vezes vereador, uma vez deputado com uma votação que me enche de orgulho e de responsabilidade, que eu tive quando eu fui candidato a deputado estadual e me elegi. Então, eu não tenho, enquanto figura pública, eu não tenho nenhuma vaidade
né, de estar me movendo para ocupar. Eu vou ser prefeito pela 4ª vez de Araraquara, eu quero ser isso, quero aquilo. Falo isso com a maior tranquilidade, com o coração da forma mais transparente possível. Eu penso tudo que eu podia ser na minha trajetória política, saindo de onde eu saí, sendo filho da família que eu sou, uma família humilde, criado que era então a periferia da periferia de Araraquara, um pai porteiro da Estância Irapuru, que eu tenho muito orgulho dele, a minha mãe lavadeira da Estância Irapuru, né, trabalhava na lavanderia, e assim que eles criaram os filhos. Então eu só tenho gratidão ao povo de Araraquara, que me permitiu ser tudo que eu já fui. Então, eu não estou me movendo, Ivan, por nenhum interesse político. Eu penso que eu posso devolver ao povo de Araraquara tudo que o povo de Araraquara me deu. E como que eu posso devolver nesse momento? É me entregando, quem está no dia a dia da prefeitura sabe do que eu estou falando, é me entregando 100% para que a nossa cidade vai perder o menor número de pessoas possíveis. Ou seja, que nós possamos contabilizar no final o menor número de mortes possíveis. Essa é a minha entrega, esse é o meu objetivo. Então, eu tenho chamado o tempo todo e, olha, a minha obrigação é chamar. Se as pessoas não querem vir, também não tem problema nenhum. A história há de registrar quem fez o certo e quem fez o errado. Eu tenho chamado a cidade de Araraquara à união. Agora não é hora de nós pensarmos em partidos políticos. Agora não é hora de nós pensarmos quem pensa A, B ou C. Agora não é hora de nós nos movermos pelos pequenos interesses. Agora é hora da cidade se unir, que nós estamos diante de uma catástrofe. E o nosso inimigo é um só, é um vírus, e ele é invisível. Da mesma forma que ele contamina, né, a pessoa da profissão mais humilde, ele pode contaminar a pessoa que tem o maior status social da nossa cidade. Então, se esse inimigo ele é invisível e ele tem um grau de letalidade absurda que nós estamos vendo no mundo, é hora de nós nos unirmos e derrotarmos esse inimigo. Depois que nós derrotarmos o inimigo, todo mundo democraticamente tem o direito de defender o seu partido, defender as suas ideias, defender a sua agremiação, a sua articulação. Não tem problema nenhum, isso faz parte da democracia. A democracia existe para isso. Mas, nesse momento, é hora de nós nos unirmos. Então, eu não vou me importar porque tal pessoa me criticou. Ivan, se eu for me mover por críticas ou elogios nesse momento, a chance de eu errar é muito grande. Eu tenho que me mover pela ciência. A ciência me diz como é que está a curva, tudo coisas que eu estou aprendendo, viu, Ivan? Como é que está a curva de síndrome gripal de Araraquara? Como é que está o coeficiente entre oferta de leitos e pessoas que estão internadas ou estão suspeitas? Tudo isso é científico, isso não é subjetivo. Então, eu tenho que me mover. Se o meu objetivo final é salvar vidas, e esse é o meu objetivo final, e por isso eu estou trabalhando tanto, eu tenho que me mover pela cientificidade, por aquilo que me dê segurança, que lá no final também não nos importa quantas pessoas o vírus contaminou. Até porque, na nossa estratégia, quanto mais pessoas nós fizermos exames, melhor é. Por quê? Por isso que Araraquara tem 62 casos e cidades da nossa região tem 10, tem 11, porque nós estamos testando todos os suspeitos graças à parceria que nós temos com a Unesp. Nós temos que agradecer nesse momento da nossa história muito, mas muito mesmo, de nós termos uma universidade pública do porte da Unesp, de nós termos uma faculdade de ciências farmacêuticas do porte da que nós temos aqui, que nos dá condições para que todos aqueles que tenham batido na porta da UPA da Vila Xavier com algum tipo de sintoma de síndrome viral, nós temos condições de coletar material e a Unesp testar. Então, claro que se nós testarmos mais pessoas, nós teremos um índice de doença maior do que outras cidades da região. Mas o que isso nos importa, se nós somos recordistas da região ou não?
não nos importa nada, porque cada caso que nós positivamos, Ivan, nós já saímos com as medidas para que a gente possa impedir que essas pessoas positivadas passem a doença para outras pessoas e, com isso, lá no final, qual vai ser a contabilidade fundamental? Quantos óbitos Araraquara teve? Essa é a contabilidade final. Então, voltando à sua pergunta, sinceramente, agradeço muito aos elogios, também não me entristece as críticas, porque nesse momento eu só consigo enxergar um objetivo, é salvar as vidas das pessoas de Araraquara que porventura, ou desventura, melhor dizendo, venham a se contaminar. Muito bem, Edinho. Você tem a pasta da saúde, tem outras pastas, mas só que na pasta da saúde você tem os atendimentos e os procedimentos de praxe para inúmeras patologias. Neste momento em que você está trabalhando e fala de desafios, de dificuldades, você está tirando recursos destinados aos outros setores para cobrir os gastos com a Covid-19? Já chegou a isso? Como é que você tem feito essa dança dos 30 para salvar aqui e correr ali? Olha, Ivan, é evidente, o couro se faz a correia, né? Como diria o ditado, né? Nós cortamos muitas despesas dos setores que nós podíamos cortar. Por exemplo, das empresas terceirizadas, nós suspendemos boa parte dos contratos, portanto, são recursos que nós estamos já direcionando para a área da saúde. Nós também seguramos ao máximo as demais despesas, por exemplo, aquilo que não é dinheiro carimbado, nós seguramos ordens de serviço, despesas que estavam programadas para serem iniciadas de projetos, nós também seguramos, né? Aquilo que a gente tem dinheiro carimbado, é evidente que não faz sentido, porque o dinheiro só pode ser gasto para aquilo. Mas, do ponto de vista da contabilidade pública, tem um conceito que chama recurso próprio, né? Que se não são recurso destinado. Do recurso próprio, nós seguramos absolutamente tudo aquilo que nós podíamos segurar. Isso tem nos dado uma certa folga, mas claro que na prática não é folga, porque esse dinheiro imediatamente já é destinado para a área da saúde. E nós estamos administrando muito esses recursos que vieram também destinados exclusivamente para o combate ao coronavírus. Então, esses recursos nós estamos usando eles da melhor forma possível. Claro, tem uma demanda que é de Araraquara e é do Brasil inteiro, que é a nossa luta por respiradores, né? Que não existe leito de UTI sem respirador de UTI intensiva, né? Porque você tem vários tipos de respiradores, e nós estamos trabalhando com todos esses tipos, né? Mas aquele que, de fato, quando o paciente se agrava ao extremo, é o respirador de UTI intensiva. Esse, Araraquara está lutando desesperadamente por eles, como o Brasil está lutando, como o Estado de São Paulo está lutando, como todas as cidades estão lutando, porque nós estamos vendo, inclusive, respiradores estavam vindo para o Brasil, o avião parou em Miami para reabastecer, o governo americano confiscou 400 respiradores, para que o internauta entenda o quanto virou, o desespero que virou a busca por respiradores. É caro, né? Um respirador, normalmente, ele custaria aí 110, 120 mil reais. Nós, ainda penso que nós estamos pagando barato, o que nós estamos aí praticamente garantindo para Araraquara, nós pagamos por volta de 170 mil reais, tem prefeitura pagando por 210, 230 mil reais um respirador quando acha. Agora, o respirador é o mais importante na luta pelo coronavírus, porque quando a doença se agrava, você precisa, não é do respirador mediano, esse segura o paciente até um nível. Você precisa do respirador, do mais potente, que geralmente ele é importado, para aquele respirador de UTI intensiva, né?
aquele que o paciente vai ficar 15 dias, 16 dias, 20 dias. Esse, portanto, tem que ser um respirador muito potente, todo automatizado. Então, isso é o que nós achamos, o que está previsto é nós gastarmos por volta de 4 milhões de reais só com respiradores para que a gente tenha a retaguarda de leitos de UTI que nós precisamos, né? Agora, claro, esse respirador, depois com a reabertura do pronto-socorro do Melhado, ele vai ser utilizado pelas nossas UPAs, equipamento que nós vamos usar na saúde pública, mas nesse momento é um desencaixe absurdo que nós estamos fazendo, como as prefeituras do Brasil inteiro estão fazendo quando conseguem respirador para comprar. Então, são despesas altíssimas, Ivan, mas que nós somos obrigados a estarmos realizando nesse momento, porque salvarmos vidas depende desses equipamentos, né? Você disse em instantes atrás da estratégia que se montou e Araraquara tem hoje uma estrutura privilegiada. Particularmente, eu reconheço o trabalho da Eliana Onaim, a sua secretária municipal de saúde, um trabalho fantástico, dominando com o Walter Figueiredo, do César, o controle da pandemia como se os dois já tivessem administrado um hospital de campanha em guerra mundial. Você falou da terceira, eu diria da segunda até. Mas minha visão aponta para um trabalho extraordinário de ambos. Isso é o que eu vejo do lado de fora, Edinho. Mas aí, dentro da saúde pública, dentro do comitê de contingência, houve alguma coisa que não tenha o agradado, Edinho? Não, de forma alguma, Ivan. Eu só tenho que agradecer. Antes de agradecer dos de dentro, eu preciso agradecer aos de fora, né? Agradecer muito ao Dr. Walter Manso Figueiredo, que hoje dirige o César, pelo trabalho fantástico que ele tem feito em conjunto, mostrando essa união de forças. Ao Dr. Paulo Inácio, da Unesp, que tem nos ajudado de forma estupenda nesse trabalho de testagem, de nós fazermos exames em todos os pacientes sintomáticos. Para você ter uma ideia, Ivan, enquanto o Instituto Adolfo Lutz demora 15 dias, 20 dias para a devolutiva de um exame, nós em 12 horas, aqui em Araraquara hoje, em 12 horas nós sabemos se o paciente é positivado ou se ele é negativado. Então, agradecer muito ao Unesp na figura do Paulo Inácio. E, claro, a Eliana Onaim tem liderado, como ninguém, a nossa equipe da área da saúde, né? E liderado. Nós temos a felicidade, Ivan, de termos em Araraquara a Eliana Onaim, a doutora Lúcia Ortiz, né, que é uma das maiores autoridades na vigilância epidemiológica, que criou, né, uma escola em Araraquara. Aí eu queria destacar a Fabiana do Carmo Araújo, perdão, errei aqui o nome dela, Ivan. A Fabiana do Carmo Araújo, que hoje praticamente sistematiza e cuida de toda a nossa estratégia de vigilância epidemiológica. Agradecer muito a nossa equipe da Fungota, né, a doutora Ademir, a Emanuele, a enfermeira Emanuele, a enfermeira a Fernanda, que coordena a nossa estrutura de urgência e emergência, a Elide, enfim, a Joyce, a doutora Thalita, que coordena a rede, a Priscila está aqui me deixando eu esquecer ninguém, porque essa é a armadilha, né? Quando você começa a citar nomes, você entra numa armadilha que você vai esquecer de alguém. Mas, enfim, você tem razão. O nosso comitê, ele funciona e ele agregou profissionais de outras áreas, né? Como, por exemplo, agradecer às nossas profissionais da área da assistência social, lideradas também pela Jaqueline, nossa secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, por esse comitê fantástico da solidariedade que nós montamos, que tem garantido na mesa das famílias mais vulneráveis o alimento, o básico, né? E, portanto, é um comitê que funciona. Eu só tenho a agradecer, Ivan. Eu acho que essa união de forças, que ela é muito importante. E agradecer também a vocês da imprensa, né? Eu não me canso de agradecer, porque
Infelizmente, Ivan, você abre hoje as redes sociais, você vê tanto fake news, tanta mentira sendo postada, e a imprensa de Araraquara tem cumprido um papel cidadão, né? Levando a informação correta, levando a orientação correta para a população, afastando as especulações, né? Banindo a fake news, porque muitas vezes as pessoas, eu não consigo imaginar qual o tamanho da maldade, né, no coração de alguém que, no meio de uma catástrofe como essa, fica criando mentiras, postando mentiras, e isso só desorganiza, né, o trabalho de enfrentamento ao corona. Mas é isso, você tocou num ponto fundamental, que é a união de forças das nossas instituições, né, no trabalho, né, da área da saúde no combate ao coronavírus. O Edinho, nesta quinta-feira, quando colocamos no ar a chamada ou o banner anunciando a sua presença em nosso programa, nós também disponibilizamos um telefone em que as pessoas poderiam enviar perguntas. Dezenas delas chegaram, é evidente que não daria para a gente responder, ou então você responder a todas. Ao porém, de que grande parte dessas perguntas elas têm praticamente o mesmo entendimento, né? Mas é importante que se dê espaço para esclarecer, responder aquilo que a população deseja. Eu disse em 40 minutos, praticamente quase estamos chegando a isso. Perguntaria se você tem mais algum tempinho, então a gente atenderia a comunidade. Vamos tocar mais um pouco aí, Ivan. Eu tenho outro compromisso, mas eu dou uma segurada aqui, fica tranquilo. Então vamos lá. Um seguidor do nosso RCA, ele pergunta por que não houve o aproveitamento, creio que do CEAR, e explica que o local escolhido para montar o Hospital da Solidariedade no antigo prédio da Nova Moto estava totalmente deteriorado, com problemas graves em sua infraestrutura, exigindo gastos elevados e que não está pronto até agora por conta dessas demandas que exigem um prédio em condições. Ele pergunta, então, por que não no CEAR, onde já está a vigilância sanitária, bem mais próximo de unidades de saúde que já temos aqui em Araraquara? E no gancho, outra pergunta de um outro internauta, por que não o Caibar? Então, olha, eu segui exatamente aquilo que o Comitê de Contenção do município de Araraquara avaliou. Primeiro, eu penso que o CEAR não teria melhor condições de abrigar um hospital de campanha. Diferente do dengário, quando nós tivemos a epidemia de dengue, que é muito mais simples você tratar, né, Ivan? Ah, sim. Agora, você está falando de um espaço que você precisa... as condições de um hospital, que é ventilação, né, a altura de ventilação, que você tivesse condições de montar a estrutura de ar, e é um ar, eu não sei explicar tecnicamente, mas você tem uma inversão, UTI, você tem uma inversão da pressão do ar. Entendi. Eu não sei explicar, mas quem é médico vai entender o que eu estou falando. E claro que o Caibar não teria essa estrutura e essas condições, porque nós não estamos falando simplesmente de um hospital, né? Nós estamos falando de condições de montar UTI, porque o que a gente mais... Porque o leito de enfermagem você monta em qualquer lugar, a questão é o leito de UTI, né? Que você precisaria de condições adequadas. Quando começaram a visitar os locais, foram no prédio da Nova Moto, e o pé direito, eu não consigo nem dimensionar aqui, 10, 15 metros de pé direito, não saberia dizer aqui quantos metros são, mas quem conhece o prédio, ele é alto. Então, montar o hospital embaixo, com uma estrutura removível, né? Portanto, é uma estrutura que nós vamos usar, ela é alugada, a hora que acabar tudo isso, você devolve para o proprietário, você só paga o aluguel. Né? E acharam que era o ideal. Você tem condições de fazer toda a instalação do ar, né? do ar condicionado, que tem essa mudança de pressão, e você também tem condições de fazer a instalação do oxigênio, que é o que você mais precisa para a UTI. Então, os profissionais da área da saúde foram lá e avaliaram
que o local... E ele não estava tão deteriorado assim, né? Ele estava deteriorado, evidente, mas a estrutura, o básico, ele estava intacto. O que nós tínhamos faltando algumas telhas que era simples e faltando alguns vidros. O que dá mais trabalho, está dando mais trabalho, que seria em qualquer lugar, é a montagem da estrutura para que você tenha a enfermaria e a UTI, que é o que nós estamos falando da parte de infraestrutura, que termina esse final de semana e nós começamos a semana que vem já montar a montagem dos leitos. Portanto, a semana que vem, se nós quisermos, nós teremos condições já de internação no local. E o outro local foi a UPA da Vila Xavier. Por que a UPA da Vila Xavier? Porque a UPA central, se nós montássemos lá, nós iríamos desmontar a principal unidade de atendimento de urgência e emergência do município de Araraquara, né? É a maior UPA que nós temos, com maior estrutura. E a UPA do Vale Verde, ela é menor. Então, qual a UPA que, se a gente fechasse ela para o atendimento das demais doenças, a UPA central teria condições de absorver? Era a UPA da Vila Xavier, né? Porque a UPA do Vale Verde, ela fica lá no extremo da região norte. Então, ficaria totalmente, do ponto de vista logístico, fora de mão. Então, foram escolhas que foram feitas técnicas, do ponto de vista técnico. Entendi. E nós tivemos, que eu sou muito grato, Ivan, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, que é a Igreja Mórmon, que nós conhecemos, que cedeu ainda, para nossa sorte, a igreja em frente à UPA da Vila Xavier, que nós fechamos o trânsito, integramos, e lá nós temos mais 20 leitos de enfermaria que já estão sendo usados, já tem pessoas lá ocupando esses leitos, inclusive algumas aguardando o resultado de exames que foram, por exemplo, coletados hoje durante o dia. As pessoas ficam lá já sendo atendidas, porque todas já estão com síndrome gripal, portanto, atendidas de forma adequada, recebendo medicamentos, aguardando o exame. Se for positivado, nós já entramos com o tratamento adequado do coronavírus. Se for negativado, as pessoas já foram atendidas como doentes de gripe, e elas serão liberadas para suas residências. Edinho, na semana passada, uma pesquisa via redes sociais, ela foi realizada para se avaliar os efeitos da Covid-19 aqui em Araraquara. Assim, 63,6% de 763 respostas optaram pelo isolamento vertical. Comércio aberto, mas com restrições para conter o contágio, né? Por que houve discordância e optou-se pelo fechamento do comércio? A obrigatoriedade em fazer aquilo que o governador manda? Não, primeiro, você sabe, e o internauta sabe, eu devo ter sido dos últimos prefeitos a decretar o fechamento do comércio. Até porque nós estávamos acompanhando os índices de Araraquara, da síndrome gripal, né? E nós não tínhamos nenhum indício que o vírus já estava circulando em Araraquara. O que significa isso? Né? Que foram dados que a Fabiana Araújo ela vinha expor para nós aqui, nessa sala que eu estou, que é a sala de reuniões aqui da prefeitura, semanalmente. Ela dizia, olha, a procura das unidades de saúde por síndrome gripal, por exemplo, fevereiro e março, final de fevereiro, começo de março de 2020 é igual a fevereiro e março de 2019, ou seja, não tem nenhum vírus novo circulando. Então, nós fomos mantendo o comércio. Eu fui muito pressionado na época para fechar, mas eu conversava muito com os pesquisadores, que eu tive a felicidade também de conversar com pessoas que estão fora do Brasil pesquisando coronavírus, e eles diziam, olha, prefeito, retardo ao máximo, porque a hora que entrar no isolamento, nunca se sabe a hora de sair, porque quem vai dizer a hora de sair do isolamento é os indicadores de saúde. Eu fui segurando até a hora que o governador decretou. A hora que o governador decretou, evidente, nós moramos no estado de São Paulo, o decreto do governador vale para o estado todo, tanto é que agora nós estamos vendo algumas cidades que saíram sozinhas do isolamento, o governador acionou o Ministério Público, entrou com ação
e o próprio Poder Judiciário mandou que os municípios voltassem ao isolamento, porque o decreto que vale para o Estado de São Paulo vale para Araraquara, para Ribeirão Preto, para São Carlos, para Franca, para Campinas, para todas as cidades que incluem o Estado de São Paulo. Eu, Ivan, penso que o isolamento não é uma questão política. Você é contra, você é a favor do isolamento. O isolamento é uma medida de vigilância epidemiológica. O que significa o isolamento? Que você evita, né, o contato das pessoas, porque você evitando a circulação de pessoas, você evita que o contágio se dê de uma forma abrupta. O que significa isso? Que você tem um crescimento abrupto dos casos da doença e a tua estrutura de saúde não dê conta de suportar esse crescimento. Por isso que o isolamento ele é importante, para que você isole as pessoas, o isolamento horizontal, e tome as providências para que o teu sistema de saúde dê conta de um crescimento de casos. Nós fizemos a lição de casa corretamente. Desde o isolamento, nós tomamos as providências para que a rede municipal de saúde consiga hoje suportar se Araraquara tiver um crescimento de casos. Como eu já disse, a expansão do horário das unidades básicas, das 6 unidades regionais, a UPA da Vila Xavier adaptada para fazer triagem com leite de enfermaria e o hospital de campanha que nós estamos entregando. Isso significa que Araraquara hoje tem estrutura caso tenha um crescimento da doença. Queremos que Araraquara tenha esse crescimento da doença? Não. Mas é evidente que, diante dessa estrutura, nós podemos, sempre conversando com o governo do Estado de São Paulo, porque não adianta nós tomarmos medidas isoladas, porque não vai funcionar, porque as pessoas circulam, né? Você sempre tem que tomar medidas conversando com a região e com o governo do Estado, né? Claro que hoje Araraquara não será pega de surpresa se nós tivermos um crescimento da doença. Espero que essa estrutura não precise ser usada, mas se precisar, ela está montada. O que eu penso? Conforme nós olharmos que Araraquara não terá nenhum crescimento abrupto, dialogando com o governo do Estado, nós podemos ir flexibilizando o isolamento aqui em Araraquara. Hoje, eu tenho feito isso, Ivan, cotidianamente. Hoje eu me reuni, eu tinha feito uma teleconferência, como nós estamos fazendo aqui, com várias entidades empresariais de Araraquara, e hoje eu fiz com o Sindicato do Comércio Varejista, com a CIA e com o Sindicato dos Senhores, os bares, hotéis e restaurantes, conversando com eles já sobre medidas que nós possamos ir organizando. Em vez de nós organizarmos as medidas que vão ser exigidas pelo governo do Estado quando a flexibilização, que nós possamos ir tomando essas medidas já, para quando o governador flexibilizar, Araraquara já estar preparada para essa flexibilização. Então, eu tenho muita segurança que nós teremos condições de ir flexibilizando por conta da estrutura que nós montamos. Mas o que o mundo mostra para nós? Como, por exemplo, a Suécia, recentemente, né? A Suécia flexibilizou o isolamento e a doença voltou a crescer. O que você faz? Você tem que decretar o isolamento novamente. Então, você tem que sempre ir tomando as medidas, olhando para os indicadores de saúde. O que significa? Que o crescimento da doença seja compatível com o número de leitos que nós temos. Hoje, Araraquara está muito estruturada no número de leitos. Portanto, eu tenho muita segurança de nós irmos flexibilizando de forma racional, com muita cientificidade, mas eu tenho segurança que na hora certa nós teremos condições de flexibilizar devido à estrutura que nós montamos. Edinho, por força da circunstância e da transparência, eu tenho que perguntar. Pergunte ao Edinho por que só estão doando cestas básicas para Celmidê e Vale Verde. E por que só quem tem filhos na escola pode receber? Estou com a minha despensa vazia, já que não recebi ainda o auxílio.
Por que não temos direito à cesta? Ou só as pessoas do Vale Verde são pobres? Bom, eu tenho a impressão que você tem o caminho, inclusive, para auxiliar essa pessoa. Não é verdade, Ivan. Nós temos um 0800. Isso. As pessoas ligam, se cadastram. Só para você ter uma ideia, nós já entregamos 3.200 cestas na cidade inteira, em todos os bairros de Araraquara. São 3.200 cestas entregues e mais a Secretaria de Educação entregou mais 1.914. São duas coisas. O Ministério Público do Estado de São Paulo autorizou, o Ministério Público do Estado de São Paulo, portanto, a Procuradoria, os promotores de Araraquara, eles autorizaram que a Prefeitura pegasse aquilo que nós tínhamos em estoque da merenda escolar e distribuíssemos para as crianças matriculadas nas escolas da Prefeitura. Então, o que nós temos de estoque foi transformado em cestas para as crianças matriculadas naquelas escolas. E não terminamos a entrega ainda. Mas nós já entregamos 1.914 cestas. Então, as cestas das escolas é para as crianças matriculadas nas escolas. Por que isso? É um pressuposto, e o Ministério Público que pediu para que fosse feito assim, não foi a Prefeitura que escolheu. E o Ministério Público está correto, tem um pressuposto. Qual é o pressuposto? Nós temos muitas crianças de famílias vulneráveis que, quando nós fechamos as escolas, também por conta do coronavírus, estão em casa. E há o risco dessas famílias não terem alimentos para essas crianças que estão em casa. Então, aquilo que seria consumido como merenda escolar foi convertido em cestas para essas crianças. Muito bem, isso é a rede municipal de educação. As demais cestas, 3.200, é para aquelas famílias que se cadastraram no 0800. Mas o que nós estamos fazendo? E corretamente também, tudo isso está sendo fiscalizado pelo Ministério Público. Nós estamos cruzando. Então, além daquilo que a Prefeitura entrega, nós temos cestas que nós direcionamos para entidades que também nos ajudam na distribuição, para que a gente tenha uma logística, uma capilaridade na logística. Então, nós sabemos, a família que pegou na entidade, ela não pode ir no CRAS, porque a informação vai cruzar. Quando ela for no CRAS, nós vamos saber que ela já pegou na entidade. Então, eu vou fazer uma metáfora aqui, Ivan, para que o internauta nos entenda. É como se fosse uma mãe que tivesse um pão em cima da mesa. E essa mãe tem que dividir uma fatia de pão para cada filho comer. E é isso que as pessoas têm que ter a compreensão. Se alguém já está num programa da Prefeitura, apoiadores de combate à dengue, essa pessoa ela já é atendida. Está nos apoiadores de combate ao coronavírus, ela também é atendida. Ela está no Bolsa Cidadania, ela também já é atendida. Então, por justiça, essas pessoas, mesmo que elas procurem, se depois a gente puder atendê-las, nós também vamos atender. Mas qual é a nossa prioridade hoje? É fazer a fatia de pão chegar a quem não tem nenhuma ajuda. Aquelas famílias que não têm nenhuma ajuda. Então, tem um cruzamento de informações, e repito, isso é fiscalizado pelo Ministério Público, e é bom que seja, né, quais os critérios nós estamos usando, para que a gente, por exemplo, alguém que já está atendido no programa da Prefeitura, corre lá no 0800, aí ele já recebe essa família recebe uma ajuda, nós vamos dar outra cesta. Só que essa cesta que nós estamos dando vai faltar para alguém que não tem nenhuma ajuda da Prefeitura. Então, o critério ele é perfeito? Não é. Nós podemos errar? Podemos, mas nós estamos tentando fazer o correto. Quando nós atendermos as famílias que mais estão precisando, se nós tivermos condições, nós vamos ajudar outras famílias que já recebem algum tipo de ajuda. Mas, nesse momento, é aquilo que eu falei. Se alguém já pegou um pedacinho de pão, entenda, compreenda, tem muita gente que não pegou nenhum pedaço de pão ainda. Vamos fazer chegar o pão para esses que ainda não pegaram. Agora, se nós erramos, tem um erro aí, tá bom, nos procure, que nós queremos acertar, nós não queremos errar. Se nós cometemos alguma injustiça, nos procure.
Nós não queremos cometer injustiça, nós queremos cometer justiça. Mas se é isso, portanto, 3.200 cestas, mais 1.914, ou seja, 5.000 cestas já foram distribuídas em Araraquara. E os ventiladores automáticos adquiridos junto à China, eles já chegaram? Hoje eu ainda perguntei, eles me parece que foram embarcados hoje. E esse importador que nós compramos, até outro dia teve uma matéria no Jornal Nacional, ele é o único importador que os equipamentos não foram confiscados em nenhum país que o avião precisou parar para abastecer, porque nenhum avião tem autonomia de voo para sair da China e vir até o Brasil. Nós estamos monitorando, nós já pagamos 25% do valor desses respiradores, portanto, nós temos uma garantia de que eles serão entregues, que é um contrato que é assinado. A informação que nós recebemos hoje na hora do almoço, que eles já foram embarcados na China, a expectativa é que eles cheguem aqui nos próximos dias. Aí tem um desembaraço, como é a prefeitura, a Receita auxilia no desembaraço para que ele chegue o mais rápido possível. Portanto, nós queremos, a semana que vem, estarmos montando esses respiradores no nosso hospital de campanha. Tá. Só para finalizar, 2 perguntas. Uma delas, você falou na contenção de gastos dentro da Prefeitura Municipal. É fato que os carros alugados ou locados, eles foram devolvidos? Essa é a primeira pergunta. Nós suspendemos locação de carros, suspendemos uma parte de contratos de terceirização de limpeza de próprios, todo o transporte de alunos, porque não tem aula, foi suspenso também. Empresas terceirizadas de vigilância também suspendemos os contratos. Nós não rompemos. A legislação, no estado de calamidade, faculta você suspender. A hora que tudo isso passar, essas empresas voltam a trabalhar. Então, tudo aquilo que era terceirizado, também contrato de canaleta, contrato da Florestana, enfim, todos esses contratos terceirizados nós suspendemos para que nós pudéssemos direcionar esses recursos para o combate ao coronavírus. Então, para acabar de vez, você deve ter conversado com o Tenente Santana sobre a possibilidade das igrejas, principalmente evangélicas, retornarem com suas atividades. E conversando com o Santana hoje, ele disse que realmente foi consultado por um pastor, me parece pastor Joel, de uma das igrejas em Araraquara, e a interpretação que se dá, de acordo com o decreto, de que há uma recomendação, mas não há uma proibição de se realizar os cultos aqui na cidade. É isso mesmo? É isso. Nós nunca proibimos nenhum tipo de manifestação religiosa, até porque eu penso que a questão religiosa é uma questão de foro íntimo e eu não vou entrar nesse tipo de ingerência. O que nós orientamos? Nós estamos diante de uma pandemia mundial. Se puder evitar a aglutinação, mesmo com manifestação religiosa, evite. O pastor Joel também me consultou e eu fui muito honesto com ele. O que eu disse a ele? O Santana também tinha me consultado, o presidente Santana. Eu falei, Joel, imagina se alguém for contaminado em um culto. Porque quando a vigilância epidemiológica rastreia, aquilo que a gente estava falando, a equipe de bloqueio, vai até alguém que foi contagiado, você começa a conversar com a pessoa para tentar descobrir onde que a pessoa foi contagiada, para você correr lá também e fazer o bloqueio. Eu falei para eles, imagina se alguém for contagiado em um culto. A responsabilidade da liderança religiosa da igreja é muito grande. Eu falei, se vocês quiserem recorrer esse risco, ele é um risco imenso, até porque hoje, Ivan, a primeira mão, até dizendo isso a você, nós participamos de uma videoconferência agora há pouco. Acabou a videoconferência com o governo do estado, eu entrei aqui para dialogar com a tua audiência e com você. Onde todos os profissionais da área médica, os pesquisadores da Fiocruz, da Unesp, as autoridades da Secretaria Estadual de Saúde, o que eles estão dizendo? Espero que não, Ivan. E torço para que não, mas
se o contrário acontecer, Araraquara está preparado. Eles estão dizendo que nós estamos de 2 a 3 semanas atrás da capital. Então, aquilo que acontecer na capital, o interior está de 2 a 3 semanas atrás. Ou seja, nós também poderemos vivenciar aquilo que a capital está vivenciando, como, por exemplo, hoje, chegando próximo de 80% dos leitos de UTI ocupados, né? E o Rio de Janeiro também. Então, nós ainda não vivenciamos o período mais agudo da doença. Espero que a gente não vivencie, mas as autoridades de saúde estão chamando os pesquisadores, chamando a atenção para isso. Então, para que correr um risco de contágio se ainda nós não temos a segurança que nós passamos pelo pior da doença? É o que eu tenho dito, Ivan. Quem puder ficar em casa, fique, que vai estar protegendo a si e aos seus, as pessoas que ama. Quem não tiver jeito de ficar em casa, os profissionais da área da saúde, que são os nossos heróis, né, no combate ao coronavírus, profissionais da área de segurança pública, os motoristas de ônibus, pessoal que trabalha no saneamento básico, né, e aquelas pessoas que não têm nenhuma retaguarda financeira, que são obrigados a saírem para trabalhar. Eu também sou muito compreensivo em relação a isso, por isso que eu digo que quando nós tivermos segurança, nós temos que ir flexibilizando e a volta ao trabalho, porque tem muita gente passando necessidade, tanto pequenos e médios empresários, como pessoas, principalmente aqueles, Ivan, os diaristas, né? As pessoas trabalhavam durante o dia, pegavam a remuneração no final do dia, passavam no mercado e compravam comida para os dias seguintes. Essas pessoas, elas não têm como ficar em quarentena, elas não têm como ficar em isolamento. Então, aqueles que podem ficar, fiquem, devem ficar, porque nós ainda não temos segurança do que será a doença em Araraquara. Aqueles que não têm como ficar em casa, a prefeitura está trabalhando para garantir assistência caso você fique doente. Então é isso. Eu penso que aquelas atividades que nesse momento são possíveis de serem evitadas, vamos evitar. Aquelas que não tiverem como, olha, vamos tomar todo o cuidado possível e a prefeitura está trabalhando, caso alguém fique doente, para cuidar dessas pessoas. Muito bem. Após 60 minutos, nós estamos encerrando esta live com o prefeito Edinho Silva, do município de Araraquara, a quem nós agradecemos de coração pela sua participação, a elucidação que dá a esses fatos todos que nós consideramos importantes numa situação como essa. O cumprimentamos também pelo trabalho que vem realizando juntamente com a Eliana Unaim, com o Walter Figueiredo, que é do SES, mas é Araraquara que realmente demonstra essa situação de união com um objetivo único e exclusivo. É de tentar conter o vírus, que deve chegar aí mais ou menos daqui uma semana, 10 dias. Tomara Deus que não chegue nunca, mas se chegar, também estaremos preparados. Muito obrigado, Edinho. Olha, Ivan, eu que agradeço a você pela oportunidade, agradecer muito por seu intermédio a toda a imprensa de Araraquara, que tem feito um trabalho belíssimo. Eu sou muito grato a vocês, que têm levado a informação correta à nossa população. E, Ivan, toda vez que você achar que eu possa colaborar, que eu possa tirar dúvidas que chegam aí até você, me coloco à disposição, e fica aqui a minha manifestação de respeito a você e de tranquilidade à população de Araraquara. Podem ficar tranquilos, nós estamos trabalhando muito, mas muito mesmo, para que a nossa cidade passe por esse momento e que possamos sair melhores lá na frente. Muito obrigado, Ivan. Um grande abraço a você. E quem apanhou essa entrevista com Edinho Silva, prefeito de Araraquara, aí na metade, pode encontrar, inclusive, ela na sua totalidade em todas as ferramentas das redes sociais. Muito obrigado, Edinho. Até a próxima.